Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo na história de Siquém, uma cidade antiga, né, com mais de 4 milênios, hoje é Nablus. E para guiar a gente nessa conversa, temos como base um artigo bem detalhado do Diego Pereira do Nascimento. A ideia aqui é entender por que essa cidade, sabe, com essa localização tão estratégica, foi palco de tanta coisa importante, desde os tempos bíblicos até hoje. Então se preparem aí para uma viagem por momentos de fé, intrigas políticas daquelas bem intensas e descobertas arqueológicas também. Exato. E o interessante, olha, é que Siquém não foi importante só para os israelitas, não. Já no século XIX a.C., veja bem, documentos egípcios já falavam dela. E textos de Ugarit, lá do século XIV a.C., também. Isso mostra que ela já era um ponto-chave na região muito antes, sabe? A localização dela ali, espremida entre os montes Ebal e Gerizim, era um corredor natural, assim, fundamental na rota comercial. Ligava Egito e Mesopotâmia. Certo, muito antes dos israelitas, então. Ok, vamos começar a desenrolar essa história. Lá do comecinho mesmo, como tudo começou. Olha, as escavações, né, a arqueologia, mostra que já tinha gente vivendo ali por volta de 3.500 a.C. Era uma aldeiazinha agrícola, bem simples, mas o curioso é que ela foi abandonada lá por 3.000 a.C. Abandonada. Por quê? Não se sabe ao certo. Talvez o pessoal tenha preferido ir para uns vales mais férteis ali perto, né? Mas a região não ficou vazia por muito tempo, não. E aí que entra uma figura-chave, imagino. Abraão. Exatamente. Abraão. A narrativa bíblica lá em Gênesis conta que, por volta de 2.300 a.C., ele chega em Canaã. E é justamente ali, perto de um carvalho importante, o Carvalho de Moré, na área que viria a ser Siquém, que ele constrói o seu primeiro altar. Isso logo depois de receber a promessa de Deus, né? Daquela terra para os descendentes dele. Puxa, o Siquém já nasce ali marcada como esse lugar de promessa, de fundação religiosa. Isso, é um marco fundamental mesmo. Mas como a gente vai ver, essa vocação sagrada vai conviver com uma história bem turbulenta. Cheia de conflitos, divisões. Uma dualidade, então. Uma dualidade que vai seguir a cidade por milênios, sabe? Agora, a fundação da cidade mesmo, como um centro urbano, é mais tarde, por volta de 1900 a.C. E quem fundou? Aí já entra um debate. Podem ter sido povos cananeus locais, talvez amorreus ou Ixures. Mas tem a história bíblica também, né? Do Siquém, filho de Amor. Tem sim. Essa é outra possibilidade ligada à narrativa de Gênesis. Siquém, o filho do príncipe local, Hamor, ele violenta Diná, que era filha de Jacó, e aí, como vingança, os irmãos dela, Simeão e Levi, eles armam uma cilada e, massacram os homens da cidade. Nossa Senhora. É pesado. Se essa história tá ligada à fundação ou só deu o nome ao local depois, a gente não sabe ao certo. Mas já introduz esse elemento de violência bem no início da história da cidade. Entendi. E ela cresceu rápido. Já era importante desde essa época. Olha, economicamente, no começo nem tanto, mas a posição era tão estratégica, tão boa, que chamou a atenção do Egito. Por volta de 1880 a.C., os egípcios atacaram. Isso forçou os habitantes a construir muralhas, sabe? Muralhas bem fortes para se proteger. Com o tempo, aí sim, ela foi se firmando como uma cidade cananita importante, ganhando peso político e comercial na região. Entendido. Agora, vamos dar um salto no tempo, para a época da conquista de Canaã pelos israelitas, com Josué na liderança. Qual foi o papel de Siquém ali? A Siquém é uma das primeiras cidades que aparecem nas narrativas logo depois da queda de Jericó, e é lá que acontece um evento muito simbólico. A cerimônia das bênçãos e maldições. Ah, sim, nos montes Gerizinho e Ebal. Isso mesmo, o povo se reuniu ali entre os dois montes, como a lei de Moisés instruía para essas ocasiões de reafirmar a aliança com Deus, né? E Josué leu toda a lei, todos os termos da aliança para a nação inteira reunida ali.
Homens, mulheres, crianças, estrangeiros, todo mundo. Que momento forte devia ser, né? Com certeza, um ato político e religioso muito poderoso. E usar aquela geografia simbólica, né, para forjar uma identidade coletiva num lugar que já tinha essa história com Abraão. Faz todo sentido. E teve mais alguma função específica nesse período para Siquém? Sim, teve duas bem importantes. Primeiro, Siquém foi escolhida para ser uma das 6 cidades de refúgio. Cidades de refúgio, o que era isso? Era um sistema legal e interessante do Israel antigo. Se alguém matasse outra pessoa sem querer, acidentalmente, podia fugir para uma dessas cidades. Lá, a pessoa encontrava proteção contra a vingança da família da vítima, pelo menos até o caso ser julgado direitinho. Entendi. Uma espécie de asilo temporário, então. É, algo assim. E a segunda função foi uma das cidades levíticas. Cidades dos levitas, os sacerdotes. Exato. Separada para os sacerdotes e os assistentes do templo, que não tinham terras próprias como as outras tribos, né? E embora ficasse no território de Manassés, estava coladinha em Efraim. Isso reforçava ainda mais a centralidade dela. Interessante. E o próprio Josué, ele tem um último momento importante lá em Siquém, certo? Antes de morrer. Certíssimo. Pouco antes de morrer, ele convoca todo o povo de Israel para Siquém de novo. Ele faz um discurso poderoso, relembrando toda a história desde Abraão, sabe? E aí desafia o povo. Escolham hoje a quem vocês vão servir. Um momento de decisão. Exato. E o povo reafirma o compromisso com Deus. Josué, então, formaliza um pacto, escreve tudo num livro e ergue uma pedra enorme como testemunha dessa renovação da aliança, perto daquele carvalho sagrado que já existia lá. É quase um testamento dele para a nação, né? Num lugar tão significativo. Com certeza. É o fechamento do ciclo dele ali. E tem a história dos ossos de José também, né? Que foram enterrados lá. Isso, não podemos esquecer. Cumprindo uma promessa feita séculos antes lá no Egito, os israelitas trouxeram os ossos de José. E onde eles enterraram? Em Siquém. No terreno que o próprio Jacó, pai de José, tinha comprado dos filhos daquele amor que a gente mencionou antes, lembra? Lembro, sim. O pai do Siquém, que violentou Diná. Tudo se conecta. Tudo se conecta. A localização exata da tumba hoje, bom, é incerta. Mas a tradição liga ela fortemente às ruínas da Siquém antiga. Ok, então até aqui, Siquém parece um lugar muito ligado a alianças, promessas, atos de fé. Mas a história dá uma virada bem sombria, não é? Com um tal de Abimeleque. Totalmente. Aqui a coisa fica, assim, bem mais violenta. Abimeleque, ele era filho do juiz Gideão, um juiz famoso, mas era filho com uma concubina que era de Siquém. E ele era cheio de ambição, sabe? Ele vai até os parentes da mãe dele, lá em Siquém, e basicamente joga verde. Olha, é melhor ter um rei daqui, um de nós, do que ser governado por todos os 70 filhos do Gideão, né? Uma jogada política esperta usando o laço familiar. E o pessoal de Siquém comprou a ideia. Compraram e financiaram o plano dele. Deram 70 peças de prata tiradas do templo de Baal-Berite. Espera aí, dinheiro do templo, de um deus cananeu, Baal-Berite, para financiar um golpe. Exatamente. Isso diz muito sobre a mistura, né? A confusão entre política e religião que rolava ali. E talvez a persistência desses cultos cananeus mesmo depois da chegada dos israelitas. Com essa grana, o Abimeleque contrata um bando de homens violentos, mercenários. E o que ele faz com eles? O que ele faz é brutal. Ele vai até a casa do pai dele, em Ofra, e massacra 69 dos seus 70 meio-irmãos, todos sobre uma única pedra. Meu Deus, 69. Sim. Só o mais novo, Jotão, consegue escapar. Depois dessa carnificina toda, os líderes de Siquém vão lá e proclamam Abimeleque rei. Uma coroação, assim, manchada de sangue. Que coisa horrível. Mas o irmão que escapou, o Jotão, ele não deixou barato, né? De jeito nenhum. O Jotão sobe no topo do monte Gerezim, que fica ali do lado de Siquém. De lá de cima, ele podia ser ouvido lá embaixo. E ele grita uma parábola que ficou famosa. A parábola das árvores procurando um rei. Ah, eu conheço essa. Que as árvores boas não querem reinar, só o espinheiro inútil aceita. Essa mesma.
E no final da parábola, ele lança uma maldição. Amaldiçoa tanto Abimeleque quanto os siquemitas que o apoiaram. Ele profetiza que eles vão se destruir mutuamente, fogo saindo de um para consumir o outro. Uma previsão bem sombria. Muito. Depois disso, claro, ele foge para salvar a própria pele. E a maldição se cumpre. A profecia dele acontece. Em cheio. O relato bíblico diz que Deus mesmo enviou um espírito mau, uma discórdia entre Abimeleque e o pessoal de Siquém. E não demora muito para surgir um líder rebelde na cidade, um cara chamado Gaal. Ele começa a desafiar o Abimeleque abertamente a insuflar o povo contra ele. E o Abimeleque estava longe? Ele não morava em Siquém o tempo todo, mas o governador da cidade, Zebo, que era leal a ele, manda um aviso: olha, o Gaal tá aqui botando pilha, vem logo resolver isso. E como Abimeleque reage? Imagino que não muito bem. Reage com violência total, como era de se esperar. Ele arma uma emboscada de madrugada, pega os rebeldes de surpresa, derrota o Gaal e seus homens, aí ele toma a cidade à força, mata quem tinha restado lá dentro e, num ato simbólico terrível, O que ele faz? ele destrói Siquém completamente e espalha sal sobre as ruínas, como se fosse para amaldiçoar a terra para que nada mais crescesse ali. Espalhar sal. Que gesto forte. Mas o pior ainda estava por vir. Tinha gente refugiada, né? Cerca de 1.000 pessoas, homens e mulheres, tinham se escondido na torre fortificada do templo de Baal-Berit. No mesmo templo que deu dinheiro para ele? Que ironia. Pois é. E o Abimeleque e os homens dele cercam essa torre, juntam um monte de lenha em volta e ateiam fogo. Não. Sim, queimaram todo mundo vivo lá dentro, cerca de 1.000 pessoas. A primeira parte da profecia do Jotão se cumprindo, o fogo de Abimeleque consumindo o povo de Siquém. Que horror. É difícil até de imaginar. E o próprio Abimeleque? Como ele termina? A profecia falava dele também, né? O fim dele é igualmente dramático e cumpre a segunda parte da profecia. Logo depois desse massacre em Siquém, ele vai atacar outra cidade ali perto, chamada Tebes. Os moradores de Tebes também se refugiam numa torre fortificada na cidade. Quando Abimeleque se aproxima da base da torre, provavelmente para tentar botar fogo também, O que acontece? uma mulher lá do alto da torre joga uma pedra de moinho. Sabe aquela mó, a parte de cima, que é pesada pra caramba? Sei, sim. Pois é, essa pedra acerta a cabeça do Abimeleque em cheio e racha o crânio dele. Nossa, por uma mulher. Exato. E ele, mortalmente ferido, mas ainda consciente, fica desesperado com a desonra de ser morto por uma mulher. Ele chama o escudeiro dele e pede: me mata com a tua espada, para ninguém dizer que uma mulher me matou. Que fim. O escudeiro obedece e assim termina o reinado brutal de Abimeleque. O texto bíblico interpreta tudo isso, claro, como a justiça divina agindo, tanto contra a maldade dele quanto contra a cumplicidade dos siquemitas. Um ciclo de violência que começou e terminou em Siquém. Uau, que história intensa. Essa destruição toda marca um ponto muito baixo, né? Mas Siquém se recupera, imagino, e em séculos depois, ela volta a ser um centro importante, num outro momento de crise, a divisão do reino de Israel. Como foi isso? Pois é, a cidade tinha essa capacidade de se reerguer, né? Depois da morte do rei Salomão, surge a questão da sucessão. O filho dele, Roboam, para onde ele vai para ser aclamado rei por todas as tribos de Israel? Para Siquém. Justamente para Siquém. A escolha do local, de novo, não deve ter sido por acaso. Pela história, pela centralidade. Mas o povo estava cansado. Liderados por Jeroboão, um antigo oficial de Salomão, que tinha fugido para o Egito por causa de problemas com o rei, e agora tinha voltado, eles aproveitaram a ocasião. Para pedir o quê? Um alívio, menos impostos, menos trabalhos forçados. A carga tinha sido muito pesada durante o reinado de Salomão para construir o templo, os palácios. Entendo. E qual foi a resposta do Roboão? Ele ouviu o povo? Ele pediu um tempo para pensar. Foi sábio nisso, inicialmente. Consultou primeiro os conselheiros mais velhos, que tinham trabalhado com o pai dele, Salomão, e eles deram um conselho muito bom. Olha, ouça o povo, seja bom para eles agora, e eles vão ser leais a você para sempre. Um conselho sensato. Muito. Mas aí ele foi ouvir os amigos dele, a galera mais jovem da geração dele, talvez mais arrogantes, né?
E o conselho deles foi o oposto. Ah, não. Falaram tipo, mostra quem manda. Diga que seu dedo mínimo é mais grosso que a cintura do seu pai. Se ele castigou com chicote, você vai castigar com escorpiões. Que conselho terrível. E ele seguiu esse? Seguiu, infelizmente. Voltou para o povo reunido ali em Siquém e deu uma resposta dura, afrontosa. Prometeu ser ainda mais severo que o pai. Falou essa coisa dos escorpiões, que talvez fosse um tipo de chicote com pontas de metal, algo bem doloroso. Nossa, consigo imaginar a tensão no ar ali em Siquém naquele momento. A ruptura acontecendo. Exatamente. Essa resposta desastrosa foi o estopim. Na mesma hora, as 10 tribos do norte se revoltaram, rejeitaram Roboão, rejeitaram a casa de Davi e aclamaram Jeroboão como rei deles. Ali mesmo, em Siquém. Assim nasceu o reino de Israel, o reino do norte, separado do reino de Judá, que ficou com Roboão no sul, só com as tribos de Judá e Benjamim. E tudo isso aconteceu ali, em Siquém? Sim, quando Roboão ainda tentou mandar o coletor de impostos dele para o norte para cobrar o pessoal, o coitado foi apedrejado até a morte. Roboão teve que fugir às pressas para Jerusalém e Siquém, palco dessa decisão fatídica, ficou como parte do novo reino do norte. Jeroboão até a tornou sua primeira capital por um tempo. Incrível como um momento, uma decisão errada, num lugar tão carregado de significado, pode ter consequências tão drásticas, né? Que duram séculos. Bom, avançando mais no tempo, a gente chega na época dos grandes impérios, como a Babilônia, o que aconteceu com Siquém nesse período. Bom, a expansão babilônica, que eventualmente destruiu Jerusalém, né, e levou muitos judeus para o exílio, também afetou a região de Samaria, onde Siquém ficava. Parte da população local também foi deportada pelos babilônios. A região sofreu bastante com essas conquistas. Entenda. Mas aqui tem um ponto interessante que um dos pesquisadores citados no artigo, o Oded Lipsitch, levanta. Parece que aqueles que ficaram em Siquém e nos arredores, os remanescentes, eles não abandonaram a fé em Deus, sabe? Eles teriam restabelecido o culto a Javé ali no Monte Gerizim, que fica bem ao lado de Siquém. Ah, no Monte Gerizim de novo. O Monte das Bênçãos? Exatamente. E esse culto local, no Gerizim, teria se tornado um símbolo de continuidade, de esperança, durante o período difícil do exílio babilônico, quando o Templo de Jerusalém estava destruído. Então, mesmo com toda a destruição, o exílio, a chama religiosa continua acesa ali, ligada ao monte. Aparentemente sim, segundo essa interpretação. Mas esse período também teve seus momentos bem sombrios, viu? O profeta Jeremias relata um episódio terrível. Depois que os babilônios mataram Gedalias, o governador que eles tinham deixado, Sim. um sujeito chamado Ismael, que era da família real de Judá, mas estava agindo por conta própria, encontram um grupo de 80 peregrinos. Eles vinham de Siquém, Siló e Samaria. Estavam de luto, provavelmente indo lamentar a destruição do templo em Jerusalém, levando ofertas. E o que o Ismael faz? Ele finge se juntar a eles, chora junto, mas os atrai para uma cidade chamada Mispá, e lá dentro ele os mata brutalmente. Joga os corpos numa cisterna. Mais um episódio de violência extrema marcando a história da região. Que triste. Parece que a violência nunca deixava Siquém e seus arredores por muito tempo. Agora, onde fica exatamente a Siquém antiga hoje em dia? O artigo menciona que existe um debate sobre isso. Sim, existe. No início do século XX, teve um arqueólogo alemão importante, o Ernest Selling. Ele fez escavações perto de uma aldeia palestina chamada Ascar, que fica ali na região. E ele encontrou ruínas impressionantes, com muralhas muito antigas, feitas de pedras enormes, gigantescas. Ele até chamou de muros ciclópicos, sabe? Como se só gigantes pudessem ter construído aquilo. E ele associou a essas ruínas a Siquém bíblica. Ah, interessante, muros ciclópicos. Mas essa não é a visão que prevalece hoje, é? Não. A maioria dos estudiosos hoje, tanto arqueólogos quanto historiadores, identifica a antiga Siquém com a moderna cidade de Nablus. Nablus. Sim, Nablus, que é uma cidade palestina grande, bem importante na Cisjordânia.
É a quarta maior da região, tem mais de 150 mil habitantes. Uma cidade viva, então. Muito viva. É um centro comercial, cultural. É muito conhecida pelo artesanato, especialmente o sabão de azeite de Nablus, famoso no mundo todo, mas também cerâmica, tecidos, couro. E tem universidades importantes lá também. A vida continua pulsando forte naquele vale. Falando nisso, a geografia sempre foi um ponto-chave, Alina. Esse vale fértil, espremido entre os montes Ebal e Gerizim. E tinha a fonte do Poço de Jacó por perto também, não é? Sem dúvida. A geografia é fundamental para entender Siquém, Nablus. Fica a uns 550 metros acima do nível do mar, controlando passagens naturais importantes. Sempre foi estratégica. No passado, a economia girava em torno do comércio, que passava por ali, e da agricultura local, muitas oliveiras, figueiras, uvas, trigo. Era um vale bem fértil. E hoje? Hoje, Nablus ainda mantém essa base agrícola importante, especialmente as oliveiras, para o famoso sabão. Mas agregou uma indústria significativa, como a gente falou: sabão, têxteis, couro, cerâmica, alimentos. O clima é mediterrâneo, né? Verões quentes e secos, invernos mais úmidos e frios. E a vegetação típica da região, com carvalhos, pinheiros. E animais como raposas, chacais. Entendi. E a importância religiosa? Por que Siquém, ou Nablus, continua sendo tão relevante para diferentes grupos religiosos até hoje? Bom, para os judeus, a conexão principal vem lá de trás, com Abraão, né? Foi ali o primeiro altar dele em Canaã, o marco zero da promessa da terra. Isso é muito forte. E, claro, tem a tradição do túmulo de José, que também é um local de peregrinação. Certo. E para os outros grupos? Para os samaritanos, Siquém e principalmente o Monte Gerizim, que está ali do lado, são o centro do universo religioso deles. Mais importante que Jerusalém? A eles, sim. Eles se consideram os verdadeiros descendentes dos israelitas do Reino do Norte, que ficaram na terra ou voltaram do exílio assírio, e que mantiveram o culto correto. Para os samaritanos, o Monte Gerizim e não Jerusalém é o local que Deus escolheu para o culto verdadeiro. Eles têm o próprio Pentateuco, um pouco diferente do judaico, e realizam suas principais festas e peregrinações no topo do Gerizim. A Páscoa Samaritana, por exemplo, é um evento muito importante e antigo que acontece lá. Nablus é hoje a principal cidade da pequena comunidade samaritana que ainda existe no mundo. Que fascinante essa divergência histórica e religiosa e essa continuidade por tantos séculos. É impressionante. Para a gente ir finalizando, e o nome Siquém? O que significa exatamente? A origem do nome é hebraica, o significado mais provável é ombro ou talvez costas. Ombro. Por quê? Talvez seja uma referência geográfica, sabe? A forma como a cidade se encaixa ali no vale entre os ombros dos montes Ebal e Gerizim. Faz sentido visualmente. Mas tem uma outra interpretação possível, pensando mais no papel histórico da cidade. Poderia significar lugar de reunião, o que também faz muito sentido, né? Porque Siquém sempre foi esse ponto de encontro para comércio, para cultura, para rituais religiosos, para decisões políticas. Ombro ou lugar de reunião? Ambos parecem se encaixar bem na história dela. Que viagem a gente fez, hein? Desde o altar de Abraão, passando pela conquista de Josué, o reinado terrível de Abimeleque, a divisão do reino de Israel, até chegar a Nablus vibrante de hoje. Siquém parece mesmo um espelho, um microcosmo da história tão longa e complexa dessa terra. O que a gente pode tirar disso tudo, afinal? Olha, acho que a palavra que fica é realmente complexidade. São camadas e mais camadas de história ali. História cananita, israelita, samaritana, hoje palestina. É um lugar que testemunhou o sagrado e o profano vivendo lado a lado, muitas vezes em conflito. A gente viu momentos de profunda fé e aliança, como aquela renovação do pacto por Josué aos pés dos montes sagrados. Lindo, né? Mas também vimos momentos de violência brutal, de traição, de divisão, como o reinado sangrento do Abimeleque, o assassinato daqueles peregrinos, ou a própria cisão do reino de Israel que começou ali, naquela resposta infeliz de Roboão. É verdade. Essa dualidade é muito marcante. Isso deixa a gente pensando. Exato. Fica a pergunta, né, se Siquém ou Nablus tem essa história
tão marcada por essa dualidade sendo palco tanto para alianças quanto para fraturas, sendo sagrada para diferentes grupos que hoje ainda convivem ali, muitas vezes com tensões herdadas do passado, o que essa trajetória tão longa nos ensina? Talvez sobre o potencial que existe, mas também sobre os desafios enormes de se compartilhar heranças históricas e espaços sagrados, especialmente quando as narrativas entram em conflito e as feridas, demoram muito a cicatrizar. Uma reflexão profunda e muito atual, né? Com certeza. Fica aí pra gente pensar.